é que o grande culpado hoje de Hollywood é a adolescência, né? Tudo que acontece é culpa da adolescência. Eu não vou entrar no campo de atuação do Wallace de dizer que o vilão de tudo é a adolescência, mas é quase isso, né? No programa de hoje, exaltaremos a adolescência. Olá pessoal, a década de 30 ficou muito marcada na história do cinema de horror como a década dos monstros. Ela foi muito influente, mas como alguns desses monstros ficaram 50 anos depois? É isso que vamos analisar aqui nesse vídeo. Aqui farei um recorte de duas criaturas e suas representações nos anos 30 e nos anos 80. A linguagem cinematográfica mudou, os efeitos evoluíram e com isso possibilitaram contar novas histórias. O primeiro mergulho que faremos é na representação do vampiro. Na roupagem clássica dada pela Universal, vemos Drácula com um ar mais sofisticado, de um conde com séculos de existência e um horror um tanto quanto sugestivo. Há um trabalho primoroso na fisicalidade e nos trejeitos da criatura. Mas então, passados 50 anos, como ficaria a representação dessa criatura? Ou melhor, como ficaria o embate entre essa criatura tão clássica e adolescentes? Vale ressaltar que a invenção, se eu posso assim dizer, da adolescência ocorre ali nos anos 50, porque até então existiam crianças e em determinada idade eles se tornavam adultos, não tinham esse meio do caminho. Então, até por isso, imaginamos do porquê adolescentes não eram representados nesses filmes clássicos. O primeiro filme que faz esse exercício, de imaginação que trago aqui é Lost Boys. É a história de dois irmãos que se mudam para uma pequena cidade e veem seu destino se entrelaçar com uma gangue de vampiros. Eu gosto muito dessa leitura porque é muito plausível a história. Não no sentido de vampiros existirem na realidade, mas e se existissem? E se eles tivessem mordido adolescentes? Eles não deixariam de ser adolescentes. Logo, é de se imaginar que eles formariam uma gangue, ainda mais nos anos 80. O segundo filme que faz esse exercício de imaginação é A Hora do Espanto. Um adolescente viciado em programas de terror acredita que seus novos vizinhos são vampiros disfarçados. Aqui já vemos um embate direto entre um adolescente e um vampiro mais clássico, se eu posso assim dizer. E também ele faz um exercício de metalinguagem se o que aprendemos em filmes de terror é realmente útil na vida real. Em ambos os casos que trouxe aqui, tratam-se de filmes infanto-juvenis, se assim posso dizer, mas que acrescentam o elemento sobrenatural. E em ambos os filmes eles trazem essa característica que adolescentes com dificuldades de se enturmar e agora com pesar sobrenatural, tendo que enfrentar vampiros. Eu acho que colocar elementos de horror dentro dessas histórias é muito válido e muito valioso, porque proporciona quase uma porta de entrada para o horror, uma vez que é possível criar uma identificação maior. Beleza, já que falamos do vampiro, que é um monstro clássico ali dos anos 30, vamos para outro. Então, vamos imaginar como ficaram os lobisomens 50 anos depois. Assim como os vampiros, o lobisomem na era clássica também trabalhava muito com o sugestivo. E como dito antes, com a evolução tanto da linguagem quanto dos efeitos, finalmente essa criatura pôde ter sua representação com toda a brutalidade que ela pede. Em um lobisomem americano em Londres, dois turistas são atacados por uma criatura misteriosa. Um deles sobrevive, porém carregando a maldição do lobisomem. Falando em brutalidade, esse filme aqui acerta de mão cheia. Fora que ele entrega uma das melhores, para mim, a melhor transformação de lobisomem da história do cinema. O filme possui algumas passagens cômicas, mas não se enganem, ele tem vários elementos de horror. Outra parada que eu gosto também é como ele brinca com a linguagem, uma vez que vemos os dois turistas chegando na cidade, sendo orientados, isso lembra muito o estilo dos filmes clássicos, de como as cidades e os povos que acreditam nesses mitos orientam, esses forasteiros que geralmente são descrentes, quanto à cultura local. Um outro exemplo é Gritos de Horror, a história de uma jornalista que vai até uma comunidade no interior para tentar superar um trauma, mas se depara com um trauma ainda maior. Aqui nesse caso vemos uma abordagem um pouco mais séria, onde acerta muito no clima de suspense, e traz um exercício de imaginação que também me pega muito.
que uma vez que no clássico vemos apenas um lobisomem, aqui vemos a ideia de como seria uma alcateia, né, dessas criaturas atacando em conjunto. Outro aspecto diferente, né, que isso aqui traz é como seria a revelação na televisão da existência de lobisomens. Eles trazem isso de uma forma brilhante. Em todos os casos que trouxe aqui, são filmes diferentes, porém falando de temas semelhantes. Isso mostra toda a pluralidade que o horror permite. E eu fico me perguntando qual será o próximo salto em termos de linguagem e efeitos para essas criaturas. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, contribuir com Valeu Demais. E deixa aqui nos comentários como vocês acham que vão ser essas histórias daqui a uns anos.